E aí, então, a gente vai conversar sobre esse comportamento autodestrutivo. Por que autodestrutivo? Porque está muito associado a dor e prazer, sabe? Quando nós nos autossabotamos, é porque nós estamos fugindo de algo que é ruim e nós queremos correr para a nossa zona de conforto. Então, a dor e o prazer, eles andam muito em paralelo com a autossabotagem. Nós podemos dar inúmeros exemplos e a gente vai tentar até trazer alguns exemplos hoje. Como é que isso se dá? E a autossabotagem também passa por uma questão de hábito de comportamento. Assim como alguém tem vício com bebida, com cigarro ou outras drogas, nós podemos também nos viciar na autossabotagem. E acaba virando um padrão de comportamento, porque nós fazemos recorrentemente e meio que assim, num modo automático. Então, a gente está hoje aqui para conversar sobre isso. A Juliana aqui colaborando conosco sobre esse padrão de comportamento, como identificar, como prevenir, como remodelar, até que ponto tem a ver com o nosso sistema de crenças, com a nossa formação basal. Então, autossabotagem é um tema que nos convida, né, Ju? Ju, seja Olá, bem-vinda. obrigada, Josi. Estamos Boa mais noite uma para a vez. todos. Pois é, Então, Ju, eu estava aqui conversando com o pessoal que está aqui entrando, que nós, quando falamos de autossabotagem, nós estamos falando de hábitos autodestrutivos que têm a ver com o nosso sistema de crenças, muitas vezes automáticas, recorrentes, pensamentos intrusivos, e que eles vão nos sabotando na medida que, a partir de como eu vou pensando, eu vou sentindo e eu vou agindo diante dos desafios, dos enfrentamentos, né? Então a gente já estava começando a falar sobre isso e eu queria que você desse aí a sua contribuição, que a gente vai trocando aqui. Uma vai entrando na fala da outra é, e respondendo também a quem chegar aí. Vamos. pois é. Você já introduziu bem aí, né? Para quem não sabe o que significa o conceito, né, de autossabotagem, como o próprio nome já diz, você próprio se sabota, né? Você está sabotando desejos, você estabelece, por exemplo, objetivos, metas que você quer cumprir, mas na hora de fazer você não consegue. Então, são comportamentos limitantes, né? Diante de situações, de objetivos que você estabelece e você não consegue cumprir. Então, muita gente se faz essa pergunta. Por que que eu quero agir, eu quero começar uma dieta, eu quero começar a fazer exercício físico, eu quero estabelecer esse objetivo, fazer aquele curso ou terminar aquele projeto, mas na hora H a gente fica se auto-sabotando, né? Uhum. Achando desculpas ou justificativas para não cumprir aquele objetivo, né? Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Então a gente precisa de fato entender o que é que está se passando por trás disso tudo, quais são os disparadores desses comportamentos limitantes para a gente poder modificá-los, né? Então, aí pensando nesse input, né? Qual é o gatilho que me leva a ter esse padrão de comportamento? Porque, assim, uma coisa que vai também nos auto-sabotando é o nosso sistema de pensar sobre nós, Isso. né? E aí, por exemplo, é muito comum em consultório, eu já escutei muitas vezes alguém dizer: tudo que eu começo não termino. Ah, eu não vou conseguir isso. Eu nem vou tentar, Josi, porque eu já tentei e deu Já errado. sei que eu não consigo, né? Eu já sei que eu não É, consigo, então para que eu vou conversar? é. Então vem assim, aquela boicotagem. Eu diria que é mais ou menos comum, por exemplo, é como se a gente tivesse dois cachorros. Tem até uma analogia que eu lembro agora que um homem ele estava ganhando a vida com dois cachorros. Ele ganhava apostando briga dos cachorros, um branco e um preto. E aí um Uhum. amigo diz: ah, eu vou para outra cidade, não vou concorrer com você. Você vai ter que me passar qual é a lógica aí. Por que que uma semana um ganha, aí todo mundo aposta nele na próxima semana e quem ganha é o outro? Ele disse: é muito fácil.
eu alimento o branco, e aí todo mundo vai apostar no preto, porque o preto ganhou semana passada, mas eu deixo o preto com fome. Com E fome. na outra semana eu inverto. E aí eu penso, sabe, Ju? Tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Cresce. Fica Uma forte dentro da questão, gente, né? se eu alimento a autodisciplina, e eu penso muito na autodisciplina como uma fórmula muito para mim mesma. Para mim, primeiro tem que vir disciplina, a disciplina traz resultado, o resultado me Uhum. provoca estímulo para me manter na motivação de continuar com a mesma disciplina. Porque ela vai trazer resultado, estímulo, e aí eu transformo o estímulo na motivação. Motivação vem lá no final. Então, Uhum. essa fórmula, às vezes até, isso serve, como você falou, até para uma atividade física. Eu gosto de Uhum. corrida, então eu vou correr e eu digo assim, eu vou mais uma música. Eu boto o fone, uma música a mais. Aí depois terminar aquela, mas se eu já fui essa, por que eu não... Eu vou correr mais outra música. Mais uma, né? E aí, isso vai trazendo estímulo, né? Essa semana até a assessora tinha botado um treino de 3 quilômetros, é quando eu fiz 6,1. Eu sempre digo Olha isso, aí. é o meu referencial do que eu acho, às vezes, que é disciplina. É a gente fazer um pouquinho mais. É a gente acreditar, se alguém pode, eu também posso. É O que é que eu estou verdade. alimentando? O cachorro branco ou o cachorro preto? É O verdade. cachorro preto, a disciplina seria o cachorro branco, vamos dizer assim, né? Vamos nomear. O cachorro preto seria o quê? A minha preguiça, essas crenças limitantes, As crenças limitantes, isso. aquilo que, Relacionadas à nossa autoimagem também, né? De ou como a gente se enxerga. as experiências anteriores negativas que todos temos, mas se eu ficar focada em alimentar, eu nunca vou arriscar, porque eu sempre vou achar que eu vou me decepcionar, que eu vou falhar, que eu não vou conseguir. É Então, Ju, verdade. complementa aí, e eu vou pegar É, aqui algumas perguntas também. eu acho bem interessante esse conceito da autossabotagem ligada a crenças disfuncionais relacionadas à autoimagem, né? Então, a forma como você se enxerga está muito ligado em relação a como você vai agir nesses momentos. Então, se eu acredito que eu sou capaz de conseguir, que eu sou boa, que eu tenho um potencial, na hora de agir, de tomar essas decisões, eu vou conseguir colocar em prática. Mas se eu fico alimentando esses pensamentos, como você mesmo disse, de que eu não consigo, da outra vez eu tentei e não consegui, então eu não vou conseguir de novo, eu só vou me frustrar. E eu fico achando justificativas para não corresponder àquelas metas ou aquele objetivo. Então, está muito relacionado a essa questão da autoimagem, por isso que o autoconhecimento, para a gente combater essa questão da autossabotagem, é extremamente importante. Eu me conhecer, eu entender quais são as minhas crenças limitantes, as minhas crenças disfuncionais, né, que me impedem de atingir esses objetivos. Entender a minha história, minhas experiências, por que essas crenças foram construídas dentro de mim, né, a minha história, os meus traumas que eu passei com a minha família ou com experiências que eu vivenciei que formaram essa cadeia de pensamentos tão limitantes dentro de mim. Então, o primeiro passo para essa questão da autossabotagem, para a gente conseguir vencer isso, é exatamente o autoconhecimento. Eu identifico o que é que está me limitando e eu ressignifico esses pensamentos. Né? E, Eu vejo muito esse ligado à questão da autoimagem. isso que tu fala aí, o ressignificar, e tem tudo a ver com essa formação basal. E quem é da área conhece Jeffrey Young, né, da linha cognitivo-comportamental. E no livro dele sobre transtornos de personalidade, ele diz Uhum. que muitos desses limites que a gente se coloca, ele tem a ver exatamente com a origem típica familiar, ou com nossos traços mesmo de personalidade, ou com as experiências que nós vamos generalizando. Se algo deu Uhum. errado, sempre dará. Sempre vai dar. E Isso. ele trabalha em cima dos EIDs, né? Dos esquemas Dos iniciais esquemas. Isso. dissociativos que a gente vai. Então, por exemplo, eu desenvolvo uma postura crítica exagerada comigo mesmo. Então, o que é a postura crítica exagerada que existe na minha formação de personalidade pode me auto-sabotar? Como? Como você falou, esse autoconhecimento. Quando eu descubro que por eu ser tão autoexigente e ter uma postura crítica tão exagerada, eu não
arrisco, porque eu não Isso. suporto minhas falhas. Eu tenho medo de errar. Eu tenho tanto medo de errar que eu não tento. Não, porque eu tenho uma necessidade muito grande de ser perfeito, porque Isso. no fundo, segundo esse esquema inicial, eu tenho uma necessidade desde a infância de aceitação, Isso. inclusão. Eu preciso me sentir parte, pertença. Então, para eu me sentir pertencente a um grupo, a alguém, eu tenho que exatamente corresponder às expectativas. Corresponder. E aí entra a questão da gente também não saber dizer não, né? Que é também uma questão da autossabotagem. Eu não consigo dizer não para aquilo que vai me fazer continuar tendo foco. Por exemplo, eu estou fazendo uma dieta. Hum. Então, se eu preciso cumprir aquela dieta de comer os alimentos que estão lá prescritos, né? Que eu sei que vão me fazer bem, mas chega uma determinada situação que tem um alimento ali que eu gosto muito, mas que não está na minha dieta, aí o que é que eu faço? Ah, mas só uma vez, não tem problema, né? Eu não consigo dizer não. Então, isso vai nos desmotivar, vai fazer com que a gente boicote isso, nos sabote e não atinja aquele objetivo que a gente tanto quer. E aí isso está dentro daquela questão que eu falava no começo, não sei se você concorda, o prazer e a dor. Esse exemplo aí, Isso. por exemplo, alguém quer passar num concurso público. Então, ele quer muito o objetivo, que é passar no concurso. Isso é o prazer. Mas aí, quando ele tem que se deparar com a dor de uma planilha de estudo, um horário rígido, ele não sabe lidar com a dor, Com a né? dor. É esse padrão de comportamento, às vezes, infantil, esse modo infantil de É lidar com verdade. a vida, que Na vai hora que eu causar quero essa. uma coisa, chega lá a mãe e o pai e tome isso, tome aquilo, né? Então eu acho que o mundo é dessa forma e eu não consigo lidar com a dor, com a frustração. E até alguém perguntava o nome do autor, é Jeffrey Young, americano, da linha cognitivo-comportamental, que ele estuda e a gente trabalha na linha da. Eu trabalho pelo menos com o instrumento dele, né, para a gente fazer uma análise Uhum. mais profunda das motivações que nos levam aos nossos comportamentos. Tudo está muito ligado aos esquemas iniciais, que quer Iniciais. Uhum. pensamentos iniciais introjetados e que vão transformando em autossabotagem. É Alguém verdade. perguntava aqui, Ju, eu estou pegando aqui Ah, para nós, onde buscar essa força para seguir, como desenvolver a disciplina. Eu vou fazer uma resposta bem pessoal, porque eu acho que estamos num tempo de falar de algo bem pessoal também. Eu, pessoalmente, lembrei agora de um exemplo que nos livros de administração se fala muito do maior líder humano que já existiu, que foi Moisés. E eu lembro agora que a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Então eu vou me referir a este livro. Moisés, lá em Êxodo 4, quando foi colocado para ele um desafio, Deus colocou para ele o desafio de levar aquele povo que estava cativo, escravo, para a terra prometida. Moisés, ele disse: Não, eu não sou eloquente, sou pesado de língua, olha, eu uhum. não, Não sei escolhe o falar melhor do isso. que eu, É, né? E a gente faz muito o que Moisés fez, se auto-sabotar. E é tão interessante que nesse diálogo de Moisés com Deus, ele acaba permitindo que Arão, irmão de Moisés, vá junto. Só que o plano de Deus era Moisés liderar o povo no Egito. E Deus disse: Eu colocarei as palavras na tua boca, eu falarei por ti, eu estarei adiante de ti. é E verdade. quando alguém perguntava aqui onde buscar essa força para seguir, quem perguntou foi Eliane Lima e Débora também aqui pergunta, né? Renata Monteiro, o que faríamos para trabalhar a disciplina em nós? Eu diria que é igual Moisés. Moisés descobriu nos 40 anos que de dia tinha a sombra, à noite também, né, tinha o aquecimento e que nada faltou. Quando nós temos essa confiança, e até entra na questão da felicidade, esse mesmo livro que a Bíblia diz que bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem cuja confiança está em Está no Deus. Senhor.
e não nessa autossuficiência. Eu sou Isso. top, eu consigo, eu sou disciplinada demais, eu sou estudiosa, eu consigo passar em concurso porque eu sou muito focada. Eu acho que aí, Uhum. é, quando a gente começa com essa autossabotagem, isso é uma autossabotagem, é a gente achar que tudo depende de nós. Que a gente Aí, é vamos dizer, autossuficiente para tudo, né? né? É um sintoma muito claro da autossabotagem. E a gente termina achando que a gente vai dar conta de tudo, que eu sou o máximo, eu sou demais. Aí quando a gente menos espera, a gente não dá conta, não consegue. Por quê? Porque se pressionou demais, quis ser perfeito demais, não se dá até o luxo mesmo de falhar, porque quem é que não falha, né? Nós não somos perfeitos, a gente não vai fazer tudo perfeitamente. Então a gente precisa conhecer as nossas limitações, confiar em Deus e saber que Ele vai nos capacitar para fazer determinada tarefa e A- seguir esses a- objetivos, Ainda que com medo, não é? ainda que Porque com medo. acho E, importante, né, Ju? Não sei se você concorda, mas é botar o medo debaixo do braço e e ir seguir. com medo mesmo. Exatamente. Eu costumo sempre falar isso, que a coragem, ela não significa ausência de medo. A coragem é você ter medo, mas você fazer aquilo porque você sabe que é o certo a ser feito. Se eu não tenho medo, eu não preciso da coragem para agir, porque isso vai ser uma coisa tranquila, isso vai ser uma coisa normal para mim. Mas quando a gente olha para uma pessoa corajosa, a gente sabe que aquela pessoa, ela viu as dificuldades, ela teve medo, né? Ela pensou em todas as dificuldades que possam vir ali à frente dela, mas ela encarou, porque era o certo a ser feito. E Então, esse até é o conceito, né, de coragem. e esse conceito de coragem, ele está ligado ao conceito de riscos calculados. Uhum, Precisamos, quando saímos da maternidade, a gente já está correndo riscos. é E verdade. quem se auto-sabota, muitas vezes, é por medo justamente de falhar. Então, ela não quer correr riscos e ela fica naquele campo da zona de conforto onde não acontece nada. Nada, exatamente. Então é muito fácil ali não errar, porque não está acontecendo nada, Né? É, mas lá não acontece nada também. Você não vai crescer, você não vai amadurecer, você não vai abraçar as oportunidades que a vida te oferece. Você vai ficar ali, confortável, mas as coisas não vão acontecer na sua vida. que aí, o que a gente está falando aqui, né, Ju, é que a gente tem que ter, na autossabotagem, nós temos que ter cuidado com os dois extremos. A Isso, autossuficiência, né, o empoderamento humano é um grande risco, porque a gente pode também ter uma autoconfiança tão exagerada que a gente não se melhora enquanto pessoa e a gente confia só em nós, isso. Acha né? que a gente é bom demais, eu tô bem demais aqui, eu não preciso melhorar, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu me basto. Não é? Né? E aí isso termina sendo um sintoma da autossabotagem também. Então, essa autossuficiência, essa autoconfiança, e a gente pode ir para o outro extremo, que é, eu acho outro risco, é a gente depender muito do que o outro vai achar. A gente É, achar que não vai corresponder, então eu não vou nem arriscar, porque se eu arriscar e se eu falhar, o que, que vão dizer de mim? Então a gente fica entre o empoderamento da autossuficiência e o sentimento de insuficiência e insuficiente. inadequação. É verdade. Concordo? Demais, Empoderamento demais. humano e autossuficiência, e no outro extremo, essa crise de angústia, essa crise de De não exigência. ser boa o suficiente, né? Eu não sirvo para nada, eu não sou boa em nada. Por isso que é tão importante essa questão do autoconhecimento, como a gente falava no início, para a gente poder se perceber, né, Uhum. como pessoa, de que forma eu me enxergo, quais são os meus pensamentos, né, ao meu respeito, se eu penso que eu tenho confiança suficiente para fazer determinada tarefa, como é que Uhum. está a minha autoestima. Tudo precisa estar muito bem equilibrado para que a gente consiga colocar nossos objetivos em prática. Os Pronto. nossos traumas, né, da infância também, tudo que a gente passou, as nossas experiências. Aí quando você fala em colocar nossos objetivos em prática, e a gente falava aí que é com medo mesmo, porque existem alguns enfrentamentos que são reais, provocam medos reais. E Uhum, alguns deles, medo imaginário. isso. E assim, e o que é o medo?
O medo, ele orienta o nosso cérebro para fazer o quê? Identificar os problemas, né? E muitas vezes paralisar diante deles. Nosso sistema de defesa, né? Entra em alerta quando a gente vê determinadas situações que são perigo. O nosso corpo entra em alerta. Esse é o medo também, que é natural. A gente precisa desse sistema de defesa para a sobrevivência, para a gente se precaver de algumas situações. O que a gente não pode é deixar esse medo nos dominar e nos paralisar, como você estava dizendo. Porque aí, de fato, a gente não consegue enfrentar essas adversidades e não consegue colocar em prática esses objetivos, né? E o nosso sistema nervoso central, como você diz, ele produz respostas. Então, diante do medo, a gente pode produzir uma quantidade de adrenalina ruim e isso provocar um estado de tensão. E está muito ligado, por exemplo, à própria ansiedade. Quanto mais ansiedade nós temos, mais exigentes nós seremos por perfeição. Uhum. E aí o que acontece? A gente vai olhar os problemas com lentes de aumento e esse medo pode paralisar. A gente não arrisca, primeiro porque eu tenho dificuldade com falhas, porque eu sou muito exigente, porque eu não quero perder o controle. E sair da zona de conforto é perda de controle. Então a ansiedade, ela caminha junto com o medo, e o medo, tanto imaginário como o medo real, se eu não enfrento, ele cresce. É a história do cachorro branco e o preto. Se eu alimento muito medo, se eu alimento muito ansiedade, vai vencer de mim. Então, vai ganhar esse jogo. Né? É verdade. Fisiologicamente, psicologicamente e até espiritualmente. É verdade. Eu posso, assim, nas 3 dimensões humanas, eu posso paralisar e até, ao invés de produzir a adrenalina boa, eu vou produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Do estresse, exatamente. Então a gente começa a não conseguir dormir bem, a gente Sim. passa o dia estressado, né? Tudo que acontece a gente potencializa, né? Tudo que acontece em mim a gente não consegue encontrar uma solução. A gente coloca uma lupa ali no negativo, né? No algo de ruim que aconteceu e só foca naquela situação. Então isso nos impede de viver a nossa vida com plenitude, né? De forma saudável. Então, por isso que é tão importante a gente estar observando nossos pensamentos, a gente fazer esse exercício diariamente. Será que isso que eu estou pensando é real ou é imaginário, como você mesmo está dizendo? Será que isso aqui é um fato? Porque a gente também tem que trabalhar com os fatos. Ou será que eu estou aumentando essa situação e estou fazendo com que o meu corpo se defenda demais de determinada dificuldade, aí eu termino paralisando de fato, ou fugindo de algumas situações, né? Como a autossabotagem é uma fuga também. A gente foge de enfrentar as situações com medo do que possa vir a acontecer. Então Isso. é muito importante esse exame, né, de pensamentos para a gente estar observando isso e não deixar, como você mesmo falou, o cachorrinho preto ali vencer porque está sendo muito alimentado. E, assim, o funcionamento do cérebro, né, Ju, ele é direcionado por perguntas habituais. Porque, como a Uhum. gente falava no começo, essa autossabotagem está ligada a crenças que são hábitos. E Isso. hábitos autodestrutivos. Ou seja, então, se o funcionamento do cérebro é direcionado por perguntas habituais, elas podem ser positivas ou negativas. Tipo, Uhum. por que não? Por que não arriscar? O que eu vou perder com isso? O que de pior pode acontecer se eu arriscar? E se eu conseguir? E vai que dá certo, né? E Exatamente. também, o nosso cérebro, o nosso funcionamento do cérebro pode ser orientado por perguntas negativas. Para que arriscar? Deixa quieto, Por que não eu ficar aqui na minha zona de conforto? Tá tão bom aqui, né? né? Tá tão confortável. Às vezes até a pessoa vai fazer uma inscrição para um concurso. Para que eu vou gastar esse dinheiro? Claro que eu não tenho Eu vou chance, passar mesmo. não vou passar. Se nós observarmos, isso vai. A gente está falando de coisas simples aqui. A gente está falando aqui desde, por exemplo, um modo operante de pensar que vira padrão de comportamento, até quando eu vou, por exemplo, no shopping e eu vou procurar uma vaga para colocar um carro. Se É eu verdade. sempre penso e eu direciono o funcionamento do meu cérebro negativamente, eu vou dizer assim: ah, eu não vou nem subir o próximo andar, né? Porque eu vou embora porque não vai ter vaga. É Já quem é verdade. direcionado para o positivo, assim, ah, vai ter a vaga do justo, vai ter a vaga
A minha vaga Eu tá vou por aqui. procurar até achar. É. Geralmente eu tenho uma tendência, eu confesso, eu sou otimista em excesso. Eu sempre penso, eu vou bem devagarzinho aqui, porque a minha vaga está perto, está por aqui. Alguém vai sair para eu colocar. E geralmente a gente até brinca quando está procurando vaga. Porque assim, mas tu é demais, ó tua vaga. Eu digo, minha vaga. Isso serve, eu acho, Ju, é brincadeira, mas eu acho que isso serve para muita coisa na nossa Com vida. certeza, com Como é que a certeza. gente faz no dia a dia? Às vezes a gente bota uma pessoa para fora da nossa vida por autossabotagem nossa. A É gente já acha verdade. que a Um pessoa vai. relacionamento, né? Eu tô entrando num relacionamento, essa pessoa vai me abandonar, ela vai acabar o namoro, então é melhor acabar logo para eu não sofrer. Né? É melhor eu me defender logo antes que ela faça alguma coisa. E você nem sabe se isso vai acontecer. Não é porque uma vez aconteceu lá atrás que significa que todas as outras pessoas vão agir assim com você também. Então, isso Que nada mais é do que o sistema de defesa, né? Assim, atuando de forma exacerbada. Por quê? Porque você está colocando uma lupa ali no problema, uma lupa na dificuldade, Uhum, naquilo que você já passou e achando que o mundo funciona dessa forma. uhum. Então, a gente precisa racionalizar esses pensamentos para que a gente possa se sentir mais leve e assim a gente consiga, né, ter relacionamentos saudáveis, ter hábitos saudáveis. Alguém até falava aqui sobre o pessimismo, o otimismo, né? Respondendo a uma pergunta aqui. A questão do otimismo é que não é porque eu vou sentar, por exemplo, pegando o exemplo da dieta, eu quero perder tantos quilos, então eu vou sentar, vou fazer pensamento positivo, vou fazer aqui uma meditação, que vou perder o peso. Não é assim. Agora, Sim. o pensamento positivo, ele estimula meu sistema nervoso central a encontrar Soluções, saídas, né, para que eu saídas, haja dessa forma. né? Isso. Eu começar a pensar, por que não? Se tanta gente consegue, por que não eu? É Só que verdade. muitas vezes a gente usa esse por que não eu? Assim, por que eu? Tipo assim, eu até estava lembrando desses dias que hoje a gente chama dos bad vibes, né? A galera assim, bem down, bem negativa. Então, se você está num trânsito bem grande, então você tem a tendência de pensar, só podia ser, tudo acontece Tudo comigo. é comigo. Tudo de ruim acontece comigo. Tudo de É ruim verdade. acontece comigo. O trânsito está lá parado para todo mundo. Houve um acidente numa BR, mas você acha que realmente é uma sabotagem com você, né? Então, esse pensamento negativo, ele vai orientar o nosso sistema nervoso central para alterar o nosso humor, Com altera o nosso certeza. estado de ânimo, pode nos tornar até mais irritados, às vezes até mais agressivos. Aí você já chega irritado no trabalho, já chega irritado em casa. Então, tudo que acontece você já vê de forma negativa, você não encontra uma solução. Né? A gente não tem, às vezes, noção. Por isso que é importante esse diálogo, isso aqui que a gente está fazendo, informando as pessoas, porque às vezes a gente faz isso de forma automática no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina. E a gente não sabe por que que eu vivo tão estressada? Né? Por Ju, que que eu sim me sinto tão assim, com medo e estressada? eu estou rindo aqui com o Bruno, botando aqui a história da tríade cognitiva. Olha, ele é fera nisso, ele sabe de tudo. Não, porque tem tudo a ver, É, Bruno. Porque assim, a partir da perspectiva que eu olho para mim, eu olho para o outro, eu olho para o mundo, isso, essas relações e as situações, elas vão ser interpretadas funcional ou disfuncionalmente, né? Então, ele exatamente. ajudou muito trazendo a questão da tríade cognitiva. É São os verdade. pilares, como a gente sustenta o nosso E modo de interpretar, como é que eu me interpreto, a questão da autoconsciência, que entra também a autorregulação das minhas emoções, né, Ju? Se isso, eu estou irritado, por exemplo, num trânsito ou com alguma frustração, ninguém tem que pagar essa conta. E tem gente é que vive verdade. A transferindo responsabilidade é minha de responsabilidade. lidar com as minhas emoções, né? Né? Às vezes eu posso até ser uma vítima do que está acontecendo, eu posso não ter culpa, mas a responsabilidade de lidar com essas emoções é toda minha. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu namorado, não é meu marido, minhas filhos, não é sou eu que preciso regular isso. Então, quando a gente toma para si essa autorresponsabilidade,
a gente vive de uma forma mais leve, porque a gente não espera as coisas dos outros, né? Ah, eu só vou estar bem se tudo no meu dia der bem. E se Sim. não der? Então quer dizer que você vai viver numa montanha-russa de emoção? Né? E como E, você estava dizendo, a tríade cognitiva, da forma que a gente pensa, a forma que a gente interpreta, vai influenciar meus sentimentos e, consequentemente, o meu comportamento. Então, tudo é, está aqui na nossa mente. assim como a gente falava, né? Que isso também não nos leva para aquela autossuficiência, o E empoderamento humano, de achar assim que basta também eu ter uma mente muito saudável e eu ter todos esses conceitos que a gente está falando aqui, que eu não vou lidar com altos e baixos, que eu não vou, às vezes, sair do eixo, que eu não vou oscilar. que eu não vou oscilar É, meu humor, ou que nessa situação que a gente está hoje de incertezas, dentro de casa, com isso. algumas atividades, né, como a gente que está distante fisicamente de tantas pessoas, não quer dizer que porque eu conheço e interpreto esses valores, eu não vá sentir humanamente falta de tanta coisa, um dia Nós somos mais. seres emocionais, né? Então faz parte passar por esses sentimentos, como você estava dizendo, esse momento aqui que a gente está vivendo é um disparador de fato de ansiedade, de medo, Oh, de tristeza, demais. Então, você não pode se cobrar por estar triste, por um dia você acordar triste, ou por um dia você ficar um pouco mais ansioso, tudo bem. O que você não pode é se entregar a isso e achar que você vai viver sempre dessa forma, ou não fazer nada diante dessa situação como a gente estava falando, né? A questão da autorregulação, de você procurar ter bons hábitos, fazer exercício, se alimentar bem nesse período, dormir bem, não assistir muitos noticiários que ficam inflamando a nossa mente com coisas negativas. e se Então, repetem tudo ao longo isso do. é, exatamente, exatamente. E até alguém dizia aqui, Fernandes dizia: precisamos estar sempre nos avaliando? Sim. Olha, eu penso que a gente deve, vez por outra, até pedir esse feedback de quem convive muito diretamente conosco, né? É É chegar e dizer assim: verdade. como é que eu tô? Tô muito chata. Às vezes eu faço isso, às vezes com meu esposo, às vezes além de elogiar, da gratidão, que isso também é muito bom, né, para qualquer relação assertiva. Mas às vezes Uhum. chega assim, então eu estou muito estressada, né? E às vezes ele fala, tá, hoje tá. E isso Hoje é você tá bom. mesmo. Hoje você tá mesmo. Tem É, dia que eu digo, ele diz assim, e tá sorridente hoje. Esse feedback, Fernandes, eu diria, a gente tem que se fazer e às vezes a gente tem que pedir até o feedback de quem vive perto de nós, né? é verdade. Porque às Nessas vezes a dicas gente que não tu, percebe, né? Algumas coisas a gente vai fazendo no automático e a gente não percebe. Então, esse feedback realmente é bem importante. você falou aí, o pessoal está pedindo para salvar, vai ficar salvo 24 horas e depois eu vou botar no YouTube, tá? É só botar meu nome, Ótimo. vocês pegam lá, Ju pega também. Eu vou pegar também e postar para a gente divulgar essas informações, né? Que Não são é? Para tão dividir, estamos no importantes. tempo, partilha, de dividir. E ser feliz, a gente precisa ser feliz no real e não no ideal. Que seria o quê? Ah, Fernandes é Gil. Gil, querida. Ela agora que o sobrenome eu não identifiquei. Agora Ser você feliz no identificou, real. né? Vamos falar um pouquinho sobre felicidade, né? Que tem a ver com não se sabotar. Ser feliz não é a gente estar nessa plenitude que tem gente que vive de vitrine e pouco de estoque, como eu penso. Parecer feliz. Isso também é uma autossabotagem, porque a gente nem sempre vai estar feliz, especialmente num tempo como estamos atravessando agora, né? É Nós verdade. podemos, pelo menos, tentar estar saudável. Já é muita coisa. Já é muito E bom. ser feliz não no ideal. A gente pode ser feliz no real. É com a vida real que eu tenho. Muita gente vive de expectativas frustradas porque constrói o ideal de pessoa, de casamento, de trabalho, de Achando que vida, tudo vai ser muito perfeito e quando encara a realidade e vê beleza, que não é, se frustra, né? não é? Outra coisa também, eu queria assim, começar a gente pensar em algumas dicas. Tu vai pensando aí, eu vou pensando aqui, mas eu já pensei aqui. Não se cobrar muita perfeição, não se exigir tanto.
É ser verdade. autênticos, não copiar ninguém. Deixa cada Não ficar se pessoa ser. comparando com os outros, né? Principalmente nessa era das redes sociais que a gente vive hoje, como você estava dizendo, né? Muita gente vive de vitrine e a gente acha que a vida das pessoas se resume àquilo que está no Instagram, que está no Facebook, mas a realidade não é essa, né? Ninguém vai sair postando o dia que brigou com o marido, ou o dia que alguma coisa deu errado, ou enfim, ninguém vai estar divulgando isso o tempo inteiro. A gente coloca lá só as coisas boas, né? Então Escolhe a a gente tem melhor que foto, né? escolher a melhor foto, às vezes edita um pouquinho e a gente fica achando que é aquilo e fica se comparando, corpo, É beleza, enfim. E essa não é a realidade, né? Então a isso. gente tem que trazer isso mais para o real, viver a nossa realidade e não o virtual o tempo inteiro, né? E não ficar se comparando. Essa E, comparação é muito maléfica para a nossa saúde mental, e é uma autossabotagem. Porque com na hora que certeza. me comparo minha vida à grama do vizinho, eu estou esquecendo que a grama do vizinho pode ser sintética, como a gente está falando, né? É verdade. Então, nessas dicas, eu pensei isso, não copiar, não invejar, porque a verdadeira inveja, que é uma grande autossabotagem, eu não invejo o que o outro tem. A verdadeira inveja é do que o outro é. Porque eu me autossaboto, eu não me dou oportunidades de investir naquilo que eu acho interessante no outro, aí eu fico Uhum. invejando. Então, a inveja, como tantos outros sentimentos, eles fazem mal emocionalmente, espiritualmente a nós. Eles fazem mal até para o nosso corpo. É Então, verdade. assim, faça do seu jeito, seja autêntico. Tem Seja gente que você, copia né? até o Nós tom somos de voz, únicos. né, É, Ju? é Tem gente verdade. que Nós copia somos até o tom únicos. de voz. É, o jeito de falar, a forma como, enfim, tudo. Então, eu costumo dizer que Deus, ele nos fez únicos. Deus não fez ninguém igual a você. Então, é um desperdício de tempo a gente ficar querendo ser outra pessoa. Se Deus já fez você de uma forma única, isso é Sim. muito especial, né? Então, é muita perca de tempo a gente ficar, eu queria ser como fulano, eu queria ter a vida de fulano. Você não sabe como é a vida de fulano. Você não sabe E, a realidade. e você pensou uma coisa aí que eu penso muito. As experiências que Deus tem para a vida de cada pessoa é com propósito. Então, o que eu tenho que enfrentar na minha vida é para que eu enfrente, não é para o outro. Então, eu Não não é pro tenho que outro. estar olhando a grama do vizinho. Então, não invejar. Outra coisa, se colocar em riscos, como Se Moisés mesmo, né? permitir, né? Se Se permitir enfrentar permitir, as situações. porque a gente pode, inclusive, se surpreender até com nós mesmos. Quantas vezes, como é bom quando a gente se surpreende com uma coisa simples, né? Eu tenho muita, eu vou trazer muito essa analogia aqui, mas, por exemplo, quando eu fiz uma corrida que eu fiquei no segundo lugar, que eu peguei o troféu, eu tirava onda comigo mesmo, eu fiquei rindo. Não, claro que é você, porque o homem está chamando esse nome não existe outro. E eu dizia, eu? Até hoje Como eu tiro assim? onda. Como assim? Se É. surpreender com a gente mesmo. É uma dica aqui. E a gente só Enfrentar vai os. se surpreender se a gente arriscar, não tem outra. Se a gente ficar na zona de conforto, as Uhum. coisas não vão acontecer na nossa vida, é impossível. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui, né, nessas dicas, não pensa, faz. Seja qualquer coisa na vida, não pensa. E eu estava vendo aqui, saiu uma reportagem na utempo.com.br, no site, falando sobre esse risco de saúde mental sobrecarregada é ameaça para mulheres em tempos de coronavírus. Além da preocupação com a Covid-19, acúmulo de tarefas vira um transtorno durante a pandemia. Essa desigualdade na distribuição das tarefas, De né? funções em casa, Essa né? realidade, esse contexto da pandemia. É só um exemplo que eu queria trazer, porque o IBGE fez um levantamento, né, sobre desigualdade de gênero no Brasil, e é interessante que ele levanta o ponto que, nesse contexto da pandemia, se pressupõe que é das mulheres o trabalho doméstico, os cuidados, trabalho com a casa, cuidado com as crianças, concentrados numa situação de agravamento. É É verdade. só, é só um Uma parêntese reflexão, né, para a gente que eu ter nesse trago momento. dentro dessas dicas é que a mulher ela tem muito mais predisposição a desenvolver depressão. Para cada 20 casos,
2 homens, o restante mulheres. Quadros de ansiedade, também a mulher tem É mais verdade. predisposição. E eu E queria se dar essa pressiona dica. demais, né? Hoje a mulher tem que exercer assim múltiplas funções, tem que dar conta de tudo. Essa questão do empoderamento trouxe muito isso para a mulher, né? Ela ter que dar conta do trabalho, de filho, de marido, de tudo. Então ela termina se sobrecarregando muito, achando que é autossuficiente, entra naquele ponto, né, que a gente estava falando, e abraça inúmeras funções e se sobrecarrega. Então é Isso. importante a gente dar uma acalmada, né, nessas funções, nos ânimos, para que a gente possa realmente ficar mais estável nesse momento. E é assim que entra nesse campo das dicas que a gente está dando. Ju vai pensando também outras dicas. Até mesmo eu lembrei do Rei Leão, sabe, gente? Nesses dias aí com crianças em casa, assista novamente o Rei Leão, É que tão você bom. vai ver que diante dos problemas, quando Simba se sente culpado e acusado por ele mesmo, né, de ter O pai ter causado, morrido, né? provocado A morte do pai e a morte tudo. do pai, e ele sai da sua terra e vai para uma terra estranha, é interessante porque quando ele chega lá, ele faz uma ressignificação. E ele, junto com os amigos, começa a falar assim: Hakuna Matata, não tem problema, você pode falhar, e todos os Uhum. problemas podem se resolver. Então, no meio dessa pandemia, a gente se auto-sabota sempre, mas a gente pode estar se auto-sabotando mais. Não sei se Ju escuta, mas eu escuto muito pacientes aqui em terapia online dizer: Josi, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, não estou fazendo. Eu estou com É. medo. Eu estou chorando muito. Eu não brinco com as crianças porque eu fico com o celular na mão o tempo todo. Eu tenho equipamento para fazer atividade física, tenho varanda em casa, mas eu não E não estou tenho. fazendo, não estou conseguindo cumprir. Ou seja, eu me auto-saboto, aí depois isso gera culpa. Aí, nesses casos, Ansiedade. não pode dizer Hakuna Matata, né? Tá tudo bem, não. Assim, É. onde é que eu sou responsável? Responsável por isso que está me incomodando, né? É todo esse incômodo. Qual é a minha responsabilidade diante disso? O que é que eu estou fazendo para mudar essa situação? Né? E não se pressionar tanto. Ah, se deu para fazer exercício hoje, ótimo. Se amanhã não der, tudo bem. Amanhã você tenta de novo. E aí você vai tentando para você também não se pressionar demais. A gente tem que entender que a gente está num momento atípico. A gente não Sim. está na nossa rotina normal, né, com a nossa vida que a gente está habituado a ter. Então a gente tem que ir devagarzinho, se autorregulando, sem se pressionar o tempo todo. Então, estão dizendo aí, Ju, Hum, Raquel, Eliane, estão dizendo que muita gente está fazendo isso, comendo muito, não está comendo. conseguindo ler, né? Vão dizendo aí, a gente está aqui para abrir o coração. Porque é verdade, às vezes aquilo que eu devo fazer, eu não faço. O bem que eu deveria fazer, eu não faço. O mal que eu estou fazendo para mim mesmo, sei que é o mal, eu estou fazendo. Essa luta aí interna que a gente está querendo chamar a atenção, que é exatamente essa falta, como Katiuska coloca aqui, de concentração, de foco. Então, eu não foco no que eu devo fazer. Eu me auto-saboto. Eu E fico isso, achando justificativas para não cumprir aquilo que eu sei que eu devo fazer. pronto. Eu fico encontrando justificativas. Uma coisa, eu vou até sugerir outro filme, que é Felicidade por um Fio. Anotem aí. Vejam de volta o Rei Leão com as crianças e conversem sobre isso para aliviar as tensões deles. E a outra dica para nós, principalmente as mulheres aí, que estão comendo muito, estão naquela luta com a balança, com o espelho e nessa apatia, assista Felicidade por um Fio. Felicidade por um Fio tem na Netflix. E Eu vou nesse até filme, assistir também, que eu nunca assisti esse filme. Já vou anotar aqui. você vai ver, a gente coloca muitos pesos sobre nós. Eu não vou dizer qual o peso que ela colocou nela, que é para vocês ficarem instigados a assistir. Às vezes a gente coloca um peso, atribui uma exigência para nós, como tem gente aí se exigindo, eu não deveria estar comendo, eu tinha que estar lendo. A gente entra também numa hiperatividade de achar que tem que fazer muita coisa nessa pandemia, porque tem gente que está fazendo muita coisa. Será que a realidade delas, dessas pessoas, está igual à minha? Por Isso. exemplo, eu que estou atendendo online, eu estou com uma pilha de livros, mas tem alguns que eu não estou dando conta, então eu vou ler outras coisas que são mais importantes porque eu quero fazer uma live para ajudar alguém. Para mim é essencial nesse momento
dar sentido à minha vida, ajudar o outro a passar essa fase, isso me faz bem. Então, esse livro aqui eu vejo depois. Dá um desconto para nós. É Esse verdade. A gente filme, precisa ser compreensível com a gente também, né? não é isso? Esse filme, você vai ver. Ela, no fim, ela dá um desconto para ela tira um peso de cima dela. Ela ressignifica, sabe, a relação dela com ela mesma. E ela, no fim, ela consegue essa felicidade que a gente está falando em cima do real e não do ideal. Perfeito, E perfeito, aí, Ju, que perfeito. mais dicas daria? Pessoal aqui, perguntem mais alguma coisa que a gente está já no tempo, chegando no tempinho final da live. Ju, Acho que coloca. só acrescentar, você falou muito bem em relação às dicas, né? Mas acrescentar só essa questão do saber dizer não para as coisas que nos tiram do foco daquilo que a gente quer atingir. Então, é muito importante a gente entender, saber quando a gente tem dificuldade em dizer não, o que é que está por trás disso. Será que é uma questão de carência, de aceitação do outro? Eu não digo não para não decepcionar, para que a outra pessoa me valorize ou para que eu não deixe de ser amada pela outra pessoa. Essa questão do dizer não no contexto da autossabotagem é bem importante, né? Dizer não ao sono, dizer não à preguiça para na hora de acordar cedo. É óbvio que, por exemplo, eu tenho que acordar cedo amanhã para fazer exercício. Claro que você vai acordar com sono, a gente estava dormindo, mas a gente precisa dizer não a isso, a lembrar, não, qual é a sensação que eu tenho, quando eu Sim, consigo atingir aquele objetivo, lembrar disso, trazer à tona essas sensações positivas para o sim. nosso cérebro fazer essa associação, para a gente lembrar como é bom eu me sentir bem depois. Eu me sinto bem quando eu consigo me alimentar bem, quando eu consigo dormir bem, quando eu consigo atingir meus objetivos. Então, tudo isso a gente precisa aprender a dizer não. Foco é saber dizer não também. A E o questão que é da que está dor por e do trás prazer, disso? né? A Isso, dor de e do saber, prazer, isso. paradoxo Faz que fica, parte. né? Que fica no meio justamente dessa autossabotagem. Entre a dor Isso. e o prazer. É focar no Isso. prazer dessa realização. Foi excelente a tua dica. E nós temos, numa situação como essa, nós temos um terreno fértil para nos autossabotar. Eu lembrava agora, por exemplo, Louis Braille, aos 3 anos, na França, quando ele fica cego, uma criança cega aos 3 anos de idade, Imagina. né? Imagina o contexto. E foi colocada, essa criança foi colocada num abrigo de crianças cegas. E o que é que ele faz lá dentro, numa situação tão limite e adversa? Ela não se sabota, não se vitimiza, ela constrói o alfabeto, que a gente Em chama assim, Braille, né? o Isso. alfabeto Braille, o método Braille, e ela consegue, hoje, ajudar tantas pessoas. Ou seja, por mais adverso que esteja a nossa situação, nós podemos dar um sentido à nossa vida. Nós temos É que ter, verdade. como Nietzsche dizia, né? Quem tem para que viver pode suportar quase Suportar. qualquer como. A É questão que verdade. você falava, a dor, como eu falava no início, da dor e do prazer, é focar exatamente, Ju, no resultado positivo. Como eu vou Um me sentir? Como resultado. eu vou ficar tão prazerosa? Como vai ser prazerosa a É sensação de verdade. conseguir? É Foca verdade. nisso, né? É verdade. Tem assim, não sei se você já leu o livro do Poder do Hábito, que ele fala muito Sim, sobre isso também, da questão da recompensa. Né? Então, sim. por exemplo, eu quero acordar cedo para fazer exercício. Ele dá até a dica assim, coloca a tua roupa de academia num lugar visível, porque assim que você acordar, você vai olhar para a roupa de academia. Isso vai te ajudar a lembrar da sensação que você tem quando você termina o exercício, e isso vai fazer com que você fique motivado também. Né? Então a gente tem que lembrar sempre das recompensas que a gente vai ter caso a gente atinja aquele objetivo. Então E lembrar que, dessas sensações é muito importante. e que nesse momento agora, o ideal seria assim: se eu tenho que fazer atividade física, tenho que comer menos, acordar cedo, botar já a roupa de fazer atividade física e fazer. Ainda que eu use uma plataforma na sala da minha casa, ainda que eu corra na garagem do prédio, mas é uma questão de criatividade, É né? verdade. Foco vai canalizar a nossa criatividade. É aquela frase, né? Fazer do limão uma limonada. Você pega um limão que é azedo,
você não consegue comer ele puro, mas você mistura lá, faz uma coisa, usa a criatividade e vira um suco de limão, uma limonada que é uma delícia. Né? né? Aquele E velho vitamina ditado, mas C, e ainda tem vitamina C que vai melhorar a é verdade. imunidade. A imunidade ainda é ótima para esse momento. Jaqueline Felipe, queridíssima amiga, falando aqui, quem tinha um ritmo acelerado acaba sentindo mais. Sim, justamente, já que por conta do choque, né, Ju? É o É, choque habitual que a gente está a falando rotina de que mudou de hábitos. uma hora para outra, assim, tão rápido. A gente está falando de hábitos, e hábito, como nesse livro fala, até nesse livro traz um exemplo interessante para a gente ir fechando nossos 5 minutos. Mas É, autossabotagem tem tudo a ver com hábito e tem tudo a ver com hábitos autodestrutivos, né? E nesse livro, O Poder do Hábito, ele fala de que um idoso, ele tinha o hábito de todos os dias acordar e fazer uma caminhada. E ele, mesmo uhum, com Alzheimer, os neurologistas perceberam um dado importante, ele esqueceu tudo. Porém, ele não esquecia aquele trajeto, no porque percurso. ele fez o percurso por anos e anos. Então, um hábito saudável, construtivo, ele também vai virar um vício saudável É na nossa vida, verdade. né? Isso tanto serve para os hábitos que são ruins quanto para os hábitos bons. Então, a gente precisa cultivar esses hábitos saudáveis, né, para a gente poder ter todos esses recursos aí para a nossa vida. Que vão servir justamente de repertório emocional para que a É, gente repita isso, aquilo como que eu base, né? dizia, Vira uma base para os nossos comportamentos. Eu vou sempre agir de acordo com aquela base que eu tenho de crenças, de pensamentos, e aí porque tem minha uma vida vai. recompensa, né? Isso. E é aquela fórmula que eu quero repetir, que eu uso para mim. Disciplina traz resultado, resultado provoca estímulo para trazer a motivação, e a motivação E nos leva a dizer, vou continuar a na disciplina. repetir, vou fazer novamente. Isso, vou Eu tenho fazer que ler novamente. essa aqui porque foi engraçado. Luísa Fontes, muito criativa. Ah, Heloísa é uma querida, é uma psicóloga de Recife, uma querida Luísa, nossa. Luísa, prazer em lhe conhecer. Ela botou assim: queria que essa live batesse a de Safadão, mais de 10 horas. Ô, Olha, bater Jesus, a de Safadão, Luísa. ia ser bom, né? Você é muito, muito espirituosa. Luísa, é, essa Luísa aqui não é. Dá um sinal aí, Lu. É Essa Luísa Luísa Fonte, é eu acho que é psicóloga? Luísa, ela é psicóloga de Recife. Ela é uma Ah, grande amiga de Bruno, isso, eu conheço ela ah, através de Bruno. porque tem outra Luísa também, que sempre participa, que é a Luísa psiquiatra, lá de Recife, que Ah, fez o curso aqui na Federal. Então, é a tua mas a Luísa, não é? Luísa Fontes, ela é um amor. Gente, então, nós estamos nos despedindo. Pois Agradecendo é, a vocês. E além de deixar as dicas de filme, né? Felicidade por um Fio, deixa eu desafiar a do Rei nós Leão também, isso. também. Vamos fazer um exercício. Liste, você que está aqui nessa live, liste 20 aspectos positivos da sua vida, mesmo em meio a essa pandemia, com ela ou sem Perfeito. ela. No mínimo, liste 20 aspectos positivos do que você é, do que você tem, do que você pode fazer, do que você conquistou. Liste no mínimo 20 aspectos É positivos. Eu quero me verdade. despedir com esse desafio. E que a gente não seja como Moisés, que fica se auto-sabotando, né? Aquilo que a gente tem que enfrentar é para nós, não é para É ninguém. verdade. É assim que eu me despeço de vocês. E Ju, faça a sua despedida, Ju. É verdade. E esse exercício que a Josi passou aí para a gente fazer é importante porque é ele que vai alimentar aquele cachorro branco que a gente falou no início, né? Que a Josi deu o exemplo, e que vai nos fazer vencer essas batalhas da vida. Principalmente no momento que a gente está vivendo, que como esse momento de pandemia é um disparador de ansiedade, é um disparador de estresse, E o medo. nosso sistema isso, de medo, o nosso sistema nervoso, ele entra em alerta e começa a focar só naquilo que é negativo. Então a gente às vezes catastrofiza uma situação. Então, fazer com que a gente exercite
esses pensamentos positivos. E não é ficar assim, achando que eu tenho uma coisa que não é real. Não, é de fato a sua saúde, a sua família, as coisas boas que você conquistou são coisas reais que vão tirar o teu foco do que está ruim nesse momento e fazer com que você tenha esperança, que você tenha motivação para continuar fazendo suas atividades. Então, esse exercício é importante, não, principalmente agora nesse momento, mas para toda a nossa vida. É um exercício de gratidão, um exercício de estímulo a coisas positivas da nossa vida. Então, que a Então, a gente gente, comece a colocar em prática aí, né, o para a gente poder. nosso convite foi esse. Como a gente acabou o tempo, nosso convite é descondicione desse piloto automático e Isso. recondicione o foco, a fé, a esperança, a alegria de viver. Gente, muito obrigada. Ju, muito obrigada. Ô, Um Josi, abraço a obrigada também. todos. Foi um prazer estar com você de novo. Sou Para sua mim fã. também. Eu também. E olha que essa parceria a Já gente vem de muito estava tempo. Pois anos é, e anos, né, Ju? anos e anos. Eu ainda era estudante de psicologia quando eu conheci Josi. Foi uma delícia conversar aqui com você. Foi. Um beijo para todo mundo que estava assistindo, que interagiu aí com a gente. Um beijo bem grande. Deus abençoe. Amém. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.